Olá, tudo bem? E a família, como vai? Nós estamos começando aqui mais um programa Família e Companhia pela sua TV Medicina e Saúde, canal 18. Claro, para falar sempre de coisas boas, falar dessa instituição maravilhosa que é a base de toda a nossa sociedade. Hoje a gente quer discutir um pouquinho mais a respeito até de política e de que forma a política pode interferir dentro das nossas casas. O que é que está sendo decidido aí nos parlamentos? O que é que está sendo decidido aí por quem tem o poder, por quem tem a caneta e que pode afetar a vida dentro dos nossos lares, a família nuclear, a família natural. Eu estou aqui hoje, quero agradecer nessa abertura de programa a toda a direção, a coordenação, a gerência aqui do Hotel Ibis. Nós estamos na recepção do Ibis aqui em Cascavel, muito bem acolhidos por sinal, né? Não é patrocinador, viu? Não é parceiro, mas nos cede gentilmente aqui as instalações para a gente poder conversar com dois grandes amigos e que trazem aí uma proposta diferente, uma maneira diferente de fazer política, de se articular politicamente. Quero apresentar para quem não conhece ainda, Wagner Delábio. Ele é vereador em Toledo. Tudo bem, Wagner? Prazer tê-lo conosco aqui no Família e Companhia. Tudo bem, é prazer é meu estar aqui, né, na Família e Companhia e poder estar debatendo esse assunto que é a família e que todos nós estamos inseridos e temos aí o maior carinho por ela. Né? Vereador pelo partido? Eu sou do PSD. PSD. Exato, do vereador PSD. Pelo partido PSD em Toledo. E recebo também, muita gente já conhece, quero apresentar para quem não conhece, o Olavo. Está com a gente aqui para falar um pouquinho também a respeito de política. O Olavo que é pré-candidato e presidente do PHS. Olavo, prazer tê-lo conosco aqui também no Família e Companhia. Alegria é minha, Edeli. Alegria é minha de poder estar aqui, poder partilhar um pouco das nossas ações, né? E principalmente debater a importância da política na vida familiar. Mas eu trouxe esses dois caras aqui, por quê? Por que eu trouxe os dois aqui? Porque eles estão trazendo para a gente uma novidade com relação à política, uma maneira diferente de fazer política e que eu tenho certeza muita gente não conhece, né? Eu estou aqui beliscando, tentando entender aqui como é que a coisa funciona, mas é um jeito diferente de se articular politicamente, um jeito diferente de um parlamentar tomar decisões e de se portar diante ali de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa. Nós já temos aí representantes também no Congresso Nacional. Ô Wagner, explica para mim que projeto é esse? Eu sei que vocês dois fazem parte da Renovação Carismática Católica e que apresenta para a gente aí um modelo novo, não é isso? Assim, é um modelo que ele foi sendo aprimorado e foi sendo concebido ao longo do tempo, né? Nós tivemos sempre aí uma discussão bastante grande dentro das lideranças, né? Porque sempre houve um excesso de zelo, e excesso de zelo é sempre melhor do que não ter zelo, né? Um excesso de zelo com o movimento, com a igreja, quando se falava na inserção de um dos membros diretamente concorrendo a um cargo eletivo. Então, o que traz, assim, de novidade extrema dentro da política, já começa pela indicação do pré-candidato. Não é, né, Olavo, não é o Olavo que se escolhe como pré-candidato, não sou eu que me escolho como pré-candidato, mas parte do grupo de oração, das lideranças que se reúnem e escolhem aquelas pessoas que são vocacionados para a política. Então, é uma coisa bastante diferente do que existe hoje dentro da política, do modelo convencional de política, onde a pessoa sente o chamado, a vontade, o desejo, e ela se lança e busca apoio. Não. Nosso caso é o grupo que quer apoiar alguém, que vê nesse alguém uma pessoa em potencial para ser um pré-candidato. Olá, eu vejo que esse projeto atende um pedido da própria igreja, né? Que diz ali para o clero não se envolver, para que a gente não tenha sacerdotes ali candidatos, mas incentiva totalmente para que o leigo se lance aí nesse mundo político e faça a diferença. Correto. Existe realmente uma restrição, uma limitação, não vou falar uma restrição, uma limitação do clero, né, dos padres, dos bispos participarem. Mas, olha, se você pegar João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco, todos eles incentivando que os leigos se envolvam na política. Aliás, colocando como uma missão do cristão católico se envolver na política. Por quê? Para poder também evangelizar nesse campo. Não deixar restrito somente ao campo familiar, ao campo da vida pessoal, a evangelização. É importante que na área econômica, nas mais diversas áreas, né? E principalmente na política, a gente possa ser assim, com uma missão de ser luz, levar a importância de que
a oração, de que o pecado, de que muitas turbulências também acontecem nesse meio e que a gente precisa ter Deus presente para iluminar. Então a nossa função é de ser luz neste campo. Agora, Wagner, você já está lá, né? Como vereador. Difícil remar contra a maré, porque as pessoas olham aí para o político hoje, para a política nacional hoje, e estão desacreditadas, né? Tantos escândalos, corrupção, e a cada momento um novo escândalo, e a gente não consegue nem assimilar tudo que está sendo descoberto. Como é que defender ética, defender princípios cristãos dentro de um ambiente político, dentro de uma Câmara de Vereadores? É uma tarefa nada fácil, mesmo porque que dentro desse modelo em que nós somos inseridos dentro de uma assembleia, de um legislativo, nós temos o objetivo e a obrigação de atender a orientação de um conselho de mandato, e nem sempre a orientação do conselho de mandato que nos acompanha, e ele é consultivo, no meu caso deliberativo, nem sempre casa com os desejos do partido, os desejos do prefeito. No meu caso especificamente, que eu estava no mesmo partido que o prefeito, por muitas vezes eu fui orientado a votar contra um projeto de lei que vinha do meu partido. Então, isso é inconcebível dentro da política. As pessoas não aceitam isso. E esse nosso novo modelo de fazer política, ele prioriza o cidadão, prioriza a nossa doutrina, a nossa fé, aquilo que nós entendemos que é melhor para a comunidade como um todo e não simplesmente para um partido. Essa proposta que a gente traz para dentro da política é uma proposta que revoluciona a política. E toda proposta revolucionária, ela só é implantada ao custo de bastante sofrimento. Então, às vezes, a gente sofre bastante nesse sentido, até retaliações, brigas, dores de cabeça que vêm por conta desses posicionamentos, mas é um posicionamento que, para nós que estamos começando essa inserção na política com esse modelo, é um posicionamento que custa dor, mas é uma dor que é necessária nesse momento. Para que outras pessoas venham e vejam que é possível fazer política sem primar só pelo interesse partidário. A gente entender o que o Wagner está falando aqui, explica para a gente aqui o que é esse Conselho de Mandato, Olavo. O Conselho de Mandato é um órgão formado por algumas pessoas da comunidade, tá? Dos mais diversos setores da comunidade, e não só da renovação, inclusive pode ser das pastorais sociais, pessoas do clero, né, que o bispo pode indicar, fica com a caráter dele, se ele quer indicar, convidado a indicar, ele vai ser convidado. E essas pessoas se reúnem com o mandatário. Conselheiros não remunerados? Não remunerados, todos eles não remunerados. Pessoas que estão ali simplesmente pensando no bem comum, para que faça com que aquele mandato do parlamentar ou do prefeito realmente seja comprometido em fazer justiça social através da política. É o bem comum acima de tudo. Nós, como um movimento guiados pelo Espírito Santo, nós vamos nos reunir com essas pessoas do Conselho de Mandato. Em Cascavel, por exemplo, pode ser formado com 5 pessoas, 7, exagerando com 9 pessoas, um número bom é 5 pessoas, né? Toledo também, Wagner? 7 pessoas. Se reúne, sai a pauta dos projetos que vão entrar em votação, né? Em discussão na Câmara de Vereadores. Saindo essa pauta, a gente pode se reunir, tá? Vamos orar primeiramente, vamos pegar e pedir qual que é a vontade de Deus diante daqueles projetos para Cascavel. E aí, de acordo com a experiência, com a vivência de cada uma dessas pessoas, eles vão opinar e nos auxiliar o mandatário a se posicionar, a tomar um posicionamento. E tem funcionado muito bem, viu, Ideli? Nós temos exemplos do próprio Wagner aqui, que ele citou, nós temos exemplos do deputado estadual pelo PSC, que é o Evandro Araújo, que mesmo sendo da base do governador, em alguns momentos, assim como o Wagner, precisou se posicionar contra o governador, né? E foi respeitado em suas colocações, porque por trás dele, por exemplo, no governo estadual, tem 1000 grupos de oração da Renovação Carismática Católica. Quer dizer, então tem o posicionamento em todas as cidades do anseio da população. Nós temos também o exemplo, Wagner, do Diego Garcia, que é deputado federal pelo meu partido, pelo PHS. Acho que é incontestável o mandato do deputado Diego Garcia. Mais um exemplo aqui da região, e com muita alegria também, do Gessani,
que é do PP em Foz do Iguaçu. Todos eles têm conselho de mandato? Todos eles com conselho de mandato e obedientes ao conselho de mandato. O Gessani fez um mandato de vereador extraordinário e a gente sabe das turbulências em Foz do Iguaçu, por exemplo, né? E hoje ele é candidato a vice-prefeito, assim como o Wagner ele teve ali na iminência de ser candidato também a prefeito e a vice-prefeito na cidade de Toledo. Tem mais outras cidades, nós começamos a falar aqui, tantas outras no Paraná, sabe? E outra coisa, isso começou no Paraná, tá? Isso é importante a gente valorizar essa terra, sabe? De pessoas dedicadas ao bem comum, com inspirações, sabe? Com visão. E isso é um jeito novo de fazer política. Tanto é que outros setores da comunidade, em outras cidades, já nos pediram assim, para levar as informações de como funciona o conselho de mandato. Eu tive já em outras cidades orientando a formação, quer dizer, não só em segmentos católicos, né, mas em outros segmentos também, porque é uma maneira de inclusão e de acompanhamento do mandato. Isso é importante, não basta eleger, tem que acompanhar. Um conselho de mandato. Tem uma novidade aqui, né? O mandato está definido, é do partido. Então, o partido é que deveria dar as coordenadas ali para esse vereador. E quando há um choque entre o conselho de mandato e o partido, eu quero que o Wagner me responda isso. Ele está falando que já teve esses choques aí, as coisas já estão acontecendo dessa forma. Como é que isso vai funcionar? Vai me responder depois do intervalo comercial. A gente tem que ir rapidamente aqui para o nosso intervalo. E agradecer aos nossos patrocinadores, aqueles que estão conosco aqui. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu entendimento de que a família precisa ser defendida e a gente tem que estar tratando desse assunto também nos meios de comunicação. Quero mostrar para vocês também este livro, A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Tem uma raspadinha aqui, você vai descobrir qual que é a verdadeira fonte da motivação para a superação. Esse livro está sendo vendido da forma física ou também em e-book e você encontra esse livro à venda neste endereço que você tem agora na sua tela. Nesse trabalho aqui, a gente está falando um pouquinho a respeito de todos os impactos que uma desestruturação familiar pode causar na sociedade. Os diversos setores que têm sentido aí a falta de uma família estruturada, da família voltar a ser o que ela é. Então, se você acessar aqui esse link, você vai encontrar aí esse livro à venda. Eu vou ficar muito feliz se você adquirir. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Grupo Telhaço é constituído por empresas focadas no segmento de produtos para coberturas metálicas, calha, serralheria, metalurgia e outros derivados de aço, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje, com unidades distribuídas em pontos estratégicos, o Grupo Telhaço tem como característica um atendimento rápido e personalizado em 100% dos municípios do estado do Paraná e grande parte do estado de Goiás. O Grupo Telhaço utiliza equipamentos de alta tecnologia e fabricação sob medida e tem a missão de excelência no atendimento de seus clientes e parceiros. Contate a Telhaço mais próximo de você. Tem Telhaço em Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama, Curitiba, Campo Mourão e Anápolis, em Goiás. Pensou em construir, reformar ou ampliar seus negócios? Pensou em Grupo Telhaço. Na Sossó Colchões e Decorações você encontra tudo para deixar cada ambiente da sua casa ainda mais bonito e confortável. Cortinas, tecidos de decoração e uma variedade imensa de tapetes. Sossó Colchões e Decorações. Visite também a loja no bairro Floresta. Desde que iniciamos nossos trabalhos, passamos por várias crises. Mas o tempo passou, as crises se foram e 20 anos depois, estamos aqui. A maior lição aprendida nesse tempo é que o diferencial de qualquer empresa, a toda hora, é o atendimento. É por isso que a Dinâmica investe em sistemas de controle e gestão, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e em estrutura física para maior conforto da equipe. Excelência no atendimento. Foi por essa via que vencemos no passado e é por ela que venceremos no presente e no futuro. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também quer um mundo melhor para que os nossos filhos vivam. Nós estamos vivendo uma época em que nós encontramos
grupos defendendo diversas ideias. Nós estamos vendo pessoas defendendo a natureza, defendendo os animais, defendendo, enfim, tantas bandeiras estão sendo levantadas e, olha, todas com um grande fundo de boa vontade realmente de que esse mundo se transforme num lugar melhor para que todos nós possamos viver. Mas eu tenho a certeza de que se nós não cuidarmos da família, todos os demais setores sofrerão. Todos os demais setores terão e passarão com certeza por dificuldade. Foi pensando nisso que eu escrevi o livro A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Porque eu tenho certeza, porque eu acredito que é da família que vem uma sociedade melhor. É da família que vem um trânsito melhor, é da família que vem cidades melhores, é da família que vem uma política melhor, feita com políticos, com candidatos melhores, é da família que vem uma escola melhor, é da família que vem um mundo melhor. Afinal, tudo passa pela família e eu tenho certeza que você concorda com isso. Neste livro, A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação, eu abordo diversos aspectos onde a família gera um impacto bastante profundo. E eu tenho certeza que você vai se identificar com vários pontos deste livro, inclusive ter aqui algumas ideias para suas bandeiras, algumas ideias para suas lutas, algumas ideias para que você também consiga sucesso aí nos seus intentos, na busca aí pelos seus sonhos. Família, a verdadeira fonte da motivação para a superação. Quero colocar esse livro à sua disposição. Por favor, acesse o link aqui nesse site, adquira, eu tenho a certeza. Você vai encontrar por aí algumas dicas, algumas pistas de como a gente juntos pode fazer esse mundo ser muito melhor. De volta com o nosso programa Família e Companhia, a gente falando de política aqui, né? Porque política a gente também precisa discutir e discutir em casa, né? É importante que pai, mãe, que filhos, aqueles que já podem votar, aqueles que ainda não votam, mas podem ajudar o pai e a mãe ali a encontrar o melhor candidato. E eu tenho tido uma preocupação, viu? Eu tenho visto que a disputa acaba sendo polarizada ali, como é que fica, quem é que a gente vai votar para prefeito e para prefeito, e o vereador é aquele último a ser escolhido. Isso é uma grande preocupação, né? Todas as leis de um município, de um estado, de um país, passam ali pela mão de um parlamentar e ele é o último a ser escolhido, né? Você escolhe um presidente, você escolhe um governador, e o vereador a gente vê na última hora lá, pega um santinho na rua lá, nas proximidades de uma urna e acaba colocando, formando parlamentos aí sem saber direito quem é que está lá, o que esse cara pensa e o que ele deseja. Preocupação de vocês também, essa coisa de orientar o eleitor para que escolha já esse candidato? Exato. Nos preocupa, não a nós enquanto pré-candidatos, só como pré-candidatos, mas como cristãos e como envolvidos na política. Nos preocupam os critérios que são utilizados pelo eleitor na escolha do seu candidato. Eu já ouvi diversas histórias como essa que você me disse. Estava a caminho da urna, não tinha me decidido, encontrei, então o primeiro que eu achava eu vou votar. É por isso que não lembra depois em quem votou. Exato. Né? Que critério é esse? Que critério é esse que você tem para escolher uma pessoa que vai votar em teu nome dentro de uma Câmara de Vereadores? Então, nos preocupa muito isso. E aí, é claro, a gente trabalha na perspectiva de levar o currículo dos candidatos, isso quando a pessoa não é um pré-candidato, né? Os nossos coordenadores trabalham na perspectiva de levar o currículo para que as pessoas analisem, para que mude também os seus critérios de escolha. Tu vai escolher um candidato, procura saber quem é ele, o que ele fez, né? Qual é a sua postura diante de alguns temas, porque o homem político, ele não pode ser uma pessoa que fica em cima do muro. É o primeiro critério que eu acho que tem que ser adotado. A pessoa fica em cima do muro, não serve para me representar, porque eu quero alguém que tenha posição. Então, a preocupação nossa, enquanto Ministério de Fé e Política, é trabalhar o eleitor para que ele mude seus critérios para poder conceder o voto a um candidato. Porque para nós é complicado, né? Às vezes você faz um trabalho e a gente não divulga tanto quanto outros divulgam. Ah, não, aquele lá, tal, então eu vou votar nele. Ou eu já ouvi gente dizer assim, eu vou votar naquela pessoa e não em ti, porque ele está precisando.
Então, isso não é critério, né? Porque ele é meu amigo, né? Ele cozinha bem. Então, esses critérios nos preocupam bastante. A falta de amadurecimento político em nós como um todo é o que gera esse tipo de situação. Isso tem que acabar. O pior é quando o motivo é o seguinte, é porque ele está me dando uma ajuda, vai me ajudar um pouquinho mais depois. Não quero nem comentar. Compra de votos, isso é crime, denuncie se você vê essa confusão por aí. A gente falava de conselhos de mandatos e de partidos políticos, né? O partido é o dono do mandato. E aí vocês estão trazendo uma novidade. Existe um conselho de mandato que também vai estar ali no ouvido do vereador, né? Então, eleito, de um lado o partido, de outro um conselho de mandato. E quando há choque aí nessas duas frentes? Bom, aí assim, nós somos pessoas de uma vida religiosa ativa, praticante, então a gente se pauta sempre pela palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, né? Conhecereis a verdade e somente a verdade vai te libertar. Então, eu dotei uma postura da seguinte forma, trabalhar com a verdade. Desde o momento em que o meu nome foi colocado para o partido como um possível pré-candidato, eu já expus para a direção do partido que eu, sendo eleito, eu teria uma situação diferente dentro da política. No período que precede a campanha, todo mundo bate palma. É excelente, 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 excelente. Quando você é eleito, e aí você vai para a Câmara de Vereadores e você começa a colocar em prática aquilo que você já havia explicitado para o grupo anteriormente, aí começa a ter os embates. Mas se você foi transparente desde o início, você está respaldado de fundamentação para dizer, não, mas eu disse que seria assim. E o partido me aceitou nessas condições. E é óbvio que depois que a gente começa a ter uma maturidade política, você começa a perceber que tem partidos que alinham-se mais com o teu pensamento e aí é onde você vai ter menos problema de ter posições opostas. A gente, com o amadurecimento político, a gente vai encontrando esse campo também. Mas, em não tendo, quando a gente se insere no processo, é essencial que tenha transparência, que tenha a verdade sempre colocada em cima da mesa na hora de colocar as propostas do candidato. Ou seja, tudo que não é bem dito é maldito. Maldito. É preciso conversar bem antes e escolher bem o partido, é isso, Olavo? Edili, é justamente isso. Eu queria complementar, porque existe uma orientação, principalmente na normativa de 27 de setembro de 2015, já pedindo que a gente procure aqueles pretensos, quem quer ser candidato ou concorrer à indicação pelo Ministério de Fé e Política, procure os partidos que tenham mais afinidade e onde você possa ter aquele entendimento com a doutrina social da igreja. É importante isso, porque daí também nos facilita nas ideias, né? Nas discussões, no pensamento, alinha-se. Outra coisa importante que eu acho importante, aqui gostaria de mencionar, é que não são pegos assim, os membros da renovação por acaso no Fé e Política. O Ministério, existem alguns critérios, né? É preciso participar de uma formação, é preciso estar atuando no Ministério, recebendo formação da legislação, principalmente do que diz o compêndio da doutrina social da igreja, porque visa o bem comum. E nós precisamos colocar pessoas preparadas, pessoas que realmente saibam o que estão fazendo lá, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Desta maneira. É importante, né, Wagner, com colocar certeza. Com certeza. O eleitor precisa entender também que neste processo agora eleitoral e depois, algumas alianças, algumas coligações são feitas com partidos que até não afinam aí com essa doutrina católica, mas se define ali alguns pontos de defesa em comum? Como é que funciona isso, Wagner? Essas alianças são inevitáveis. A gente às vezes se depara com algumas situações que a gente não gostaria, mas dentro do meio político e até pela situação política que nós vivemos, com essa infinidade de partidos, se você não tiver uma coligação, você acaba não atingindo o objetivo. Eu volto no ponto que eu disse anteriormente, quando você vai para uma coligação com partidos que têm um posicionamento ideológico diferente do teu, você tem que ir já com a verdade colocada em cima da mesa. Então, minha postura é essa, se é possível coligar-se sem que vocês venham querer interferir no meu posicionamento, ótimo. Agora, se isso for uma coisa inegociável, então aí a coligação fica inviabilizada. Eu vi um exemplo bem claro disso, as questões de aborto sendo discutidas no Congresso Nacional.
e sentam à mesma mesa representantes de diversas religiões, quem tem religião, quem não tem religião, quem acredita, quem não acredita, mas quem está defendendo a vida acaba sentando e formando ali uma frente de combate para que seja derrubado um projeto. Ou seja, em alguns momentos é necessário sim fazer essas parcerias, e isso não significa abrir mão ali das suas verdades, das suas convicções. Exato, e é preciso até que as pessoas entendam isso. Né? Tem valores que estão acima de algumas situações. E tem pessoas que não comungam comigo em um ponto, mas já comungam em outro. Ah, mas aquela pessoa que está hoje lutando junto contigo contra o fracking, no nosso caso, também tem pessoas lá que aprovam o aborto. Sim, naquele momento em que formos discutir o aborto, estaremos em trincheiras opostas. Mas agora que nós estamos lutando pelo meio ambiente, vamos estar na mesma trincheira. É uma coisa difícil de se viver, mas é preciso ter a maturidade para entender isso. Existe uma pluralidade de pensamentos dentro de uma sociedade que extrapola, às vezes, as nossas divisas das paróquias, da nossa doutrina. Isso exige ainda mais qualificações, critério realmente para a escolha desse candidato. Né? Tem que ser alguém ali que saiba transitar nessas diversas frentes, que não vai brigar com todo mundo, mas também não vai ceder ali tudo aquilo que planejou e que representa diante ali de acordos. Né? O radicalismo ele não é bem-vindo, né? Não, e não faz parte. Nós somos orientados e formados para isso, para o diálogo, para aceitar também e compreender o pensamento diferente, posição diferente, dialogar e encontrar um caminho. Né? O importante é que a gente tenha bem definidos os nossos princípios. Todos nós que entramos ali vamos estar defendendo os nossos princípios doutrinários, o direito à vida, por exemplo, desde a sua concepção até o fim natural, o direito sagrado da família, a educação dos filhos, né? Mas a democracia brasileira ainda está em processo de amadurecimento. Tá? Então, como nós temos um conselho de mandato, nós temos um projeto de movimento, faz parte em muitas democracias já mais amadurecidas que setores se posicionam assim, vocês são muito conservadores. Somos, sim, somos, mas tem os outros setores que também vão sentar conosco e vão dialogar. E assim a gente vai encontrando, todos devem buscar o bem comum. Né? Aqui de fora a impressão que eu tenho é que está muito mais difícil ser um parlamentar que defenda todos esses princípios que o Olavo colocava agora. Né? Parece que há organizações, há toda uma trama e buscando justamente se infiltrar ali pelas leis através dos parlamentares para se implantar determinados costumes, para se transformar ali ideologias malucas em lei e obrigar, ou seja, lutar contra a família, lutar contra a vida, lutar contra esse direito de um pai e de uma mãe de educar os seus filhos através de leis. É mais difícil hoje ser um parlamentar? Mais difícil hoje estar na política? É bastante complicado. É bastante complicado porque, assim, as pessoas não buscam o conhecimento, né? A própria palavra diz, né? As pessoas se perdem por falta de conhecimento. Então, às vezes, você está defendendo a própria pessoa e ela compra a mensagem vinda pela mídia ou por alguns grupos de uma maneira e acaba se colocando contra você. É o caso que nós tivemos na defesa da família, na questão dos planos municipais de educação, onde algumas pessoas, por não compreenderem aquilo que a gente estava falando e trabalhando e lutando, se colocavam contra a gente. Em nenhum momento a gente se colocou contra grupos ou contra pessoas. Nós colocamos sempre em defesa de alguém, não contra. Né? Então se torna difícil por conta disso. As pessoas pegam as mensagens que encontram em Facebook, em Google, em internet e tomam aquilo como uma verdade absoluta e aí às vezes se fecha para o diálogo e não aceita o diferente. Então, aí a gente começa a ter uma certa dificuldade, porque na medida em que a gente vai tomando conhecimento de tudo isso que acontece a nível de mundo e de como a família corre risco e de como a religião, a cultura cristã corre risco, a gente começa a tomar conhecimento disso e começa a lutar na preservação disso. Algumas pessoas que não têm essa informação acabam se colocando contrárias, mesmo a gente estando em defesa dessa própria pessoa. Então, realmente uma situação desconfortável. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Terceira vez que citam Oséias aqui, viu? Entrevistados diferentes, tratando aqui de uma mesma situação. Conhecimento, buscar informação, saber em quem está votando, saber o que esse cara defende, o que essa mulher defende, saber o que ele pretende lá com esse cargo eletivo, perguntar, questionar realmente, escuta, você vai fazer o quê lá
quando assumir, se for eleito. Né? Quero agradecer a presença de vocês, a luta de vocês. Eu sei que não é fácil esse negócio de dividir voto, de dar a cara a tapa, de estar lá trabalhando com essas coligações. As pessoas realmente acabam não entendendo, né? Tá aí dentro da igreja e agora quer se eleger, essas coisas todas. Tem gente aí que tem repulsa à igreja, você fala de Jesus, as pessoas parecem que não querem ouvir, carola, esse papo aí está ultrapassado. Vocês realmente dando a cara a tapa, mostrando realmente que é preciso fazer diferente, é preciso transformar a política, mas a partir de um mandato, de dentro dela, de dentro para fora, ir lá e transformar essas realidades, né? Ou seja, ser a luz lá na escuridão, levantar essa lamparina o mais alto possível ali para que essas coisas se iluminem. É uma esperança para a gente, viu? Uma esperança para a gente. Quero deixar com vocês aqui o livro Família, a verdadeira fonte da motivação para a superação. Inclusive tem aí algumas ideias para projetos, algumas coisas aí que eu acho que vocês podem tirar algumas ideias aí para no mandato de vocês apresentar à sociedade. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Quero agradecer imensamente e parabéns pela luta. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui, não de um mandato, mas de um projeto. E outro dia eu dizia até e falo, sem medo de ser arrogante, o que nós estamos trazendo para a política é o melhor projeto de reforma política que hoje é apresentado no Brasil, porque é um projeto político que transfere para a comunidade o poder sobre o voto daquele que foi eleito. E hoje o que dá, né, o que provoca toda essa questão de corrupção é o poder absurdo que o parlamentar, que a pessoa que está eleita tem sobre a sua conduta lá dentro. E ninguém fiscaliza, então faz o que quer. No nosso caso, o que a gente traz é essa proposta nova, e eu digo sem medo, é a melhor proposta de reforma política que nós temos hoje dentro do Brasil, é essa que é apresentada hoje, onde transfere para a população o poder sobre o voto do seu eleito. Olavo, conseguindo se eleger ou não, uma boa corrida para você, um bom debate para você, acho que é importante trazer todas essas ideias, colocar tudo isso aí à luz e colocar essa opção para a sociedade, né? Defesa da vida, defesa da família, defesa do direito dos pais educarem os filhos, essas coisas todas aí caem muito bem aos meus ouvidos, viu? Edeli, primeiramente, obrigado pelo convite, né, para a gente estar aqui. Vamos fazer a nossa parte e fazer bem feito. Eu quero te parabenizar pela luta sua incansável em defesa da família. E eu acho importante, quando a gente fala de família, eu vejo nós temos um ponto nevrálgico e que precisa ter muita atenção. A família, os pais e os professores têm uma influência muito grande. E está se criando um modismo de dividir, sabe? De colocar tipo pais, professores e alunos em lados opostos. Nós precisamos nos unir, sabe? Falar a mesma linguagem, valorizar o profissional da educação, valorizar também a parte dos pais, né? Assim nós vamos crescer como sociedade. E a nossa parte nós vamos fazer. Tenha certeza, nós temos orgulho, eu tenho hoje orgulho de dizer que estou entrando na política, porque eu entro através de um projeto lindo, que é o projeto da Renovação Carismática Católica. E tenho para me espelhar já alguns mandatários como Wagner, como Gessani, como o Evandro Araújo, como Diego Garcia e tanto outros, né? Então eu tenho orgulho de dizer, hoje eu entro na política através da Renovação Carismática Católica. Olha, o Olavo dá um gancho aqui para o nosso próximo programa, viu? É tema do nosso próximo programa, o poder de influência dos pais, que é muito maior do que a gente pode imaginar, né? A gente tem uma pesquisa nos Estados Unidos aí que não é referência ali de sociedade, né? Que tem lá um liberalismo, que não tem família como prioridade, e que uma pesquisa lá dentro com os jovens norte-americanos pergunta para os jovens qual que é o seu maior ídolo. E o jovem, não é nem adolescente, não é criança não, o jovem está dizendo, olha, meu pai. É a minha mãe, né? E isso enche a gente de alegria. A gente vai tratar desse tema aqui, esse poder de influência dos pais sobre a educação dos filhos em todas as idades e de como é que isso vai se refletir depois na fase adulta. Obrigado pela presença de vocês, obrigado você pela audiência também. Esse programa está no ar, mas você vai poder conferir também depois na internet. E o Família e Companhia volta, sempre tratando de coisas boas. Um abraço, tudo de bom.